nacional, quando deveríamos estar aí, andando na direção, como dissemos todos os dias, né, Sim. da pesquisa, do Miguel, trabalho, direção, né, pois não. deixa eu só refazer esse introdutório. Você tinha razão, nós passamos por instabilidades aqui. Agora sim, agora nós estamos, agora retorna ali, né? Agora fica ok, né? Então deixa eu só fazer a leitura novamente desse texto. Esse texto é bastante importante, até para nós colocarmos às claras, né, o conteúdo da programação, permitir que ela tenha acesso também ao nosso internauta. Nós temos então hoje um pensamento aqui que mostra assim, né? São tempos difíceis para a humanidade. As extremas dificuldades geradas por um vírus sem cura e sem vacina denunciam a fragilidade dos sistemas sociais, políticos e econômicos e principalmente da vida humana. A pandemia magoa, assusta e fere. O vírus sem cura gera uma doença que mata, todos estão acuados e sofrendo, assustados. Mesmo assim, a ganância e a maldade ganham espaço em vários setores da sociedade, principalmente na questão política. Apesar do avanço tecnológico e seus benefícios, as redes sociais se transformaram em palanque de mentiras, inverdades, distorções e crueldades humanas. Tudo pela manutenção do chamado poder. Enquanto o foco do Brasil deveria ser o combate ao coronavírus e o auxílio nas pesquisas mundiais em busca da cura da doença e de uma vacina eficaz, políticos inescrupulosos patrocinam as maldades. Militantes fanáticos e irresponsáveis estão brincando com a realidade, escondidos atrás de seus computadores em bunkers secretos. A pandemia, ela denuncia o retrato de um Brasil falido politicamente, constituições fracas e política rasa. A ignorância e a maldade se andam juntos na destruição do país, quando deveriam os brasileiros se unirem em uma construção nacional, respeitando as divergências, debatendo argumentos reais. Enquanto a educação não avançar na direção verdadeira da afirmação cidadãs de patriotas, o Brasil viverá à mercê de aventureiros que se julgam donos do poder e donos dos símbolos nacionais. O mal das fake news, se não for combatido na raiz da cultura nacional, continuará avançando como um câncer nacional, num país de populistas, controlando mentes maldosas e ignorantes. Miguel Brambila, agora sim, né? Agora estabilizado o nosso sinal, nós lhe cumprimentamos com um bom dia todo especial e mergulhamos, né, neste pensamento, mergulhamos nesta vertente de realidade e vemos que a fragilidade, vemos que realmente, Miguel, nossas mentes ainda são frágeis para tamanha maldade e ação pervertida. É como se fosse um cavalo de Troia, andando por cima e para baixo pelas redes sociais, sem ninguém para nos defender. Você falou muito bem, eu gostei da analogia cavalo de Troia, né? A Operação Cavalo de Troia já foi um título, inclusive, da Polícia Federal, mas a história grega, né, da guerra entre os espartanos, né, e Atenas, né, na Grécia Antiga, vivia em guerra justamente por essa divisão de cidadania. E uma excelente analogia. Até porque, Edinho, nós vivemos um clima de guerra no Brasil desnecessário, fôssemos uma nação mais avançada. Pelo menos no sentido de respeito, né, de recuperar aí os limites, né, do diálogo, o conteúdo das palavras, o significado delas, a verdade como um todo. Então nós temos aqui neste programa, e junto, né, hoje estamos chegando à edição 90, se não me engano, há muito tempo comentado essa questão das fake news e das notícias falsas e das inverdades. Tem várias variáveis desta questão, né? A notícia falsa que atinge o... Tudo já é criminalizado, mas agora, mais do que tudo, porque vivemos em constante campanha política, quando deveríamos estar como um país avançando na questão da administração da pandemia, no sentido de superarmos aí as questões de dificuldades econômicas, no sentido, enfim, Edinho, tudo isso Sim. Vem muito bem a calhar, meu caro irmão. É realmente como se fosse um cavalo de Troia. E nós refém de tudo isso e sem saber que ele está agindo nos bunkers secretos aí, disseminando conteúdos. Agora,
Vamos abrir os olhos e não vamos julgar, deixamos que a justiça o faça, né? A Justiça Nacional confiando nessa instituição sumária em sua visão legal. Mas mostra o quanto nós somos vítimas do bombardeamento de interesses nas redes sociais. E veio mostrar ontem, escancarar, que há sim movimentos interessistas com viés de ideologias que se disseminam e arrastam pessoas que não estão bem formalizadas em seu ponto de vista e, acima de tudo, bem embasadas para que tenham a formalização de uma opinião. Isso é arriscado, isso está transformando em arriscado, porque as pessoas estão virando fantoches na mão desses, por assim dizer, operadores por trás que operam e marionetam as pessoas e fazem delas como se virem os escravos mentais, né? Justamente porque, né, se dizia no passado que a religião era o ópio do povo, né? Eu acho que a ignorância é o ópio do povo ou a maldade. Duas coisas. Eu já não considero somente ignorância, já considero muitas coisas maldade mesmo. Maldade no sentido de que você não quer enxergar a realidade e somente, né, ao seu orgulho e a sua incapacidade de empatia com o próximo. Porque nós não precisamos, por exemplo, de tantos partidos políticos no Brasil. Já há uma cláusula de barreira, mas ela é insuficiente para que não deixe, né, de surgir partidos aventureiros aí. Nós não temos aí uma clareza histórica, não é somente ideológica, porque para que se tenha uma definição ideológica, é preciso, como se tinha aí antigamente, pelo menos uma referência histórica do trabalhismo, né, do liberalismo. As pessoas não têm essa referência cultural e, como dizia Humberto Eco, né, que as redes sociais deram voz a um mar de idiotas, mas também a um mar de manipuladores. A panfletagem negativa aconteceu no nazismo, aconteceu no fascismo, acontece aí no Brasil num grau terrível para a sociedade, corrosivo para a sociedade. Interessante a questão do cavalo de Troia, assim, aonde uma mensagem traz aí a propaganda subliminar de ódio, de raiva e de rancor, muito bem patrocinado pelos ministros da propaganda do nazismo. E isso não estou cerceando aí a questão dos bolsonaristas, eu estou falando também porque o PT já usou isso também, e outros partidos que ficam em cima do muro se aproveitaram disso também. Então a questão, Edinho, é que, por exemplo, nós temos aí, podemos falar sobre isso, na questão, por exemplo, da volta às aulas, como o governador Eduardo Leite anuncia, que está sendo preparado aí uma plataforma online. Como essas crianças, né, e como esses pais vão absorver, parece que 38%, a informação é que 38% dos alunos da escola pública não têm acesso à internet, 38%. E quando tiverem, o que vão consumir? De que forma vão consumir? Né? Então aí tudo isso demonstra duas coisas: o mau caratismo, né, a manipulação política da massa de manobra, seja e nenhum tipo de ideologia, o poder pelo poder, e a ignorância que as pessoas absorvem sem julgamento nenhum, né? Assim, com uma leviandade, e de forma rasa, mentiras, inverdades e destruição de reputação. Quando, na verdade, se tem que estudar a história do mundo, não é somente do Brasil, para que se tenha um senso crítico. Então nós vamos ter que começar lá embaixo, né? E educar gerações passadas, inclusive, Edinho. Eu gostaria que tu desse, que eu quero trazer dois pontos de vista que chamam bastante atenção. Ontem tinha alguns telespectadores nos questionando sobre a volta às aulas do Eduardo Leite. Então tá tudo certo, é daqui 15 dias, né? Isso era pela manhã. Não dá informação nenhuma. Eduardo Leite vai falar à tarde. Mas eu fiquei sabendo, tá na rede social, nós estamos conversando no nosso grupo de WhatsApp sobre isso, estamos com medo, assustados. Não, o governador, repito, o governador agora à tarde vai falar sobre isso. E não é assertivo que vai voltar às aulas. É complicado para voltar às aulas. Inclusive o próprio CEPERS, logo após, se pronunciou dizendo que é temeroso, colocando a visão de que se nós não tivermos testagens em massa, como é que nós vamos dizer que os professores não vão levar o Covid para os alunos? Ou vice-versa, alunos levando o Covid para professores, merendeiras, trabalhadores do meio levando, se não tem testagem em massa. Como atestar que todas as escolas estão afinadas, né? Estão com os prédios, todos eles prontos para poder receber os alunos? Tem prédios de escolas estaduais que não funciona uma pia sequer para lavar as mãos direito, não tem uma descarga para poder se dar num banheiro que está
estragado faz anos, meses, aguardando a manutenção. Tem prédios que ainda estão aguardando o PPCI por parte das escolas. Então é bastante complicado. Nós recebemos também relatos de pessoas das vans aqui, desesperadas, aguardando também tudo. Então são questões complexas. E aí a gente vê que pela manhã as pessoas estavam já cheias de fake news, dizendo que as aulas iriam voltar. E o que chama atenção, a própria secretaria, agora há pouco no Lance Esportivo, Miguel, nós estávamos debatendo, adivinha o que dentro do Lance Esportivo? Uma fake news usando o timbre da Prefeitura de Caxias do Sul, dizendo que o esporte amador iria retornar com seu calendário oficial aqui no município de Caxias do Sul. Então, assim... Foi desmentido. Foi desmentido. Então, olha o tamanho de situações aqui perto, ao nosso redor. E nós estamos falando hoje, agora de informações a níveis nacionais. Então, essas mentiras são destrutivas. E essa desinformação, ela tem um poder, Miguel, que ela se propaga a uma velocidade absurda. Junto com, agora, né, com outro fator que está sendo gerado no Brasil, com o descredenciamento, não é credenciamento, é descredenciamento da mídia. Né? Colocando como a mídia é falsa, que os jornalistas são falsos, que tem de ter perseguição de jornalismo. Tá aí os resultados. Nesse sentido, Edinho, é importante, você colocou uma palavra correta, né? O poder da desinformação, porque eles perceberam que a informação é poder. A mídia é o quarto poder. Então, tarda aí a questão de se criminalizar a fake news. Agora, aquilo que nós colocamos no outro dia, inclusive se transformou em assunto nacional. Sexta-feira, se não me engano, tu fizeste aí um questionamento muito pertinente e importante com relação aí à autoridade, né, da rede social de retirar determinadas postagens. Ou seja, nós estamos também nas mãos de um monopólio internacional. O Facebook, por exemplo, né, uma casa alugada, e outras redes sociais são empresas privadas que oferecem aí um espaço relativo para a sua utilização. Isso há muito tempo se sabe. Então, quem é que vai controlar? Nós estaremos subordinados a uma censura internacional? Ou seja, é preciso estabelecer mais do que tudo normas civis. Assim como tem na imprensa, né, se você publicar uma notícia falsa, você vai ser processado por isso, por calúnia, por difamação, né, é o mesmo critério. Eu não sei por que tanta volta, né, já é crime divulgar mentiras, né, e tem que se... Eu acredito, sim, que deve se criminalizar civilmente, né? Por exemplo, eu sou um deputado vítima, né, da mentira do meu inimigo, outro deputado. Eu descubro, eu denuncio, a polícia investiga e notifica a rede social para que se retire e segue o processo na justiça. É muito simples, eu não sei por quê. Então, quer dizer, é confundir para conquistar. Na verdade é isso, né? Se eu inventar uma mentira sobre a tua pessoa, Edinho, e você ficar sabendo, você vai lá na justiça, registra um boletim de ocorrência, vai para a justiça e exige, enquanto estiver em dúvida, né, a justiça notifica uma empresa privada a retirar, que usa o público. É muito simples, assim como se nós fizéssemos aí alguma calúnia a alguém nesse momento, teríamos a obrigação de dar o direito de resposta, e assim por diante. É a mesma coisa, só se digitalizou a informação. Isso que... Perdão, pode concluir, Miguel. É isso que as pessoas precisam simplificar, mas não simplificar significa justamente, né, confundir. E aí é que está a questão. A educação, eu digo aqui para meus filhos, se traz de casa, né? A cultura se traz de casa. A postura na mesa, como você se posta na mesa em casa, é como você vai se postar no restaurante. Não adianta você em casa não ter hábitos de higiene e chegar no restaurante e achar que tem, você nem vai saber como é que é. É isso, essa educação básica que nós precisamos resgatar no Brasil, para que a maldade que os fins justificam os meios, né, e que no Brasil acha que vale tudo, né, então as pessoas acham realmente, basta ver essa questão da hidroxicloroquina, né, as pessoas, e outras tantas, né, as mentiras e as agressões pessoais, Edinho. O que chama também a atenção, nós estávamos conversando inclusive hoje pela manhã, informalmente nos bastidores aqui, mas é importante que se traga também para a linha do online, para que as pessoas também possam refletir. Ontem nós estávamos vendo, né, assistindo os ministros do Supremo
tentando apontar e mostrar e especificar a sociedade brasileira, a fake news. Então, começa-se, né, daquela forma que deixa o povo mais confuso, no meu modo de ver, Miguel. Segundo o artigo da resolução ratificada em 1900 e tanto, que foi a base para a Constituição de 80, que tem o artigo tal. Não, se disser simplesmente assim, ó, vocês podem falar o que vocês pensam, ninguém está cerceando o pensamento do ser humano, ninguém quer bloquear a livre expressão, mas não pode mentir, não pode gerar mentiras, calúnias, difamações, inventar coisas que não são a realidade. Se dissesse isso, o povo já entendia, Miguel. Fala fácil, né? Eu estou assistindo uma série na Netflix que é baseada num escritório de advocacia, The Good Wife. E é justamente isso, né? Lá em Chicago, baseado. Então, o escritório de advocacia seguidamente está nos tribunais resolvendo casos. E o que as pessoas fazem? Eu apelo para a primeira emenda, aos cidadãos, né? Segunda emenda, os advogados e tal, têm conhecimento jurídico. O que no Brasil é uma vaidade intelectual, quer se demonstrar uma soberba, é por isso que o pessoal ataca o STF, né? Simplifica o negócio, né? Torna fácil para a população, mastiga, né? Não pode mentir, mentir é crime, ponto final. E se mentir, vai ter que pagar a cesta básica, vai ter que se retratar. Aconteceu isso aqui num caso do Ceará, de uma senhora, de uma mulher, uma comerciante, que teve que pedir desculpa. Ela podia pegar 9 anos de cadeia. Já tem uma criminalização nesse sentido. Mas como a gente diz, o Brasil é um país lento, tem que acelerar esse processo. Agora, quando é usado politicamente, aí é maldade, né? Claro, nós temos o tráfico, nós temos o assassinato, né? Nós temos, então, a disputa de poder. O que nós temos que manter, como falamos ontem, inclusive, é o direito de falar, mas não o direito de falar em verdades, né? Porque você tem o direito de falar, mas você vai responder por isso, Adinho. O que chama a atenção, Miguel, eu gostaria de pontualizar também, a gente tem muitas pontualizações em cima disso, mas nós temos que também colocar um pensamento aqui, uma pergunta, o que isso vai se transformar no final do processo? O que vai se dar ao final do processo? Hoje foi aberto o processo, apuração, investigação, coletagem de provas, mas o que vai acabar? Será que vai acabar em pizza nesse país? Essa é uma questão que fica no imaginário de cada um para nós pensarmos. Mas o que é interessante também nós vermos, o quanto isso é danoso na sociedade, eu quero resgatar aqui algo que aconteceu, vai fazer o quê? Acho uns 2, 3 anos atrás, época de Lula migrando para Dilma, dizendo que as vacinas contra o sarampo e contra a gripe era para matar a população. E a população não se vacinou, ficou um período todo sem uma cobertura vacinal. Aí o sarampo entrou no país, entrou ferozmente em algumas localidades do país. E hoje, o que aconteceu agora? Está faltando vacina de gripe porque o pessoal correu para se vacinar em massa. E pessoas que não são dos grupos de vacinação estão se vacinando. Mas aquele tempo era um veneno, agora não é mais. Olha o poder da desinformação daquele passado que causou de danos para a sociedade brasileira em relação à saúde, Miguel. É verdade. Há um princípio, né, de que nós precisamos dar força para o positivo, não para o negativo. Então é a educação, Edinho. Não tem como, né? Nessa questão, você sabe que nessa questão no começo do debate da cloroquina, da hidroxicloroquina, né, muita gente começou a tomar água tônica, porque tem quinino na água tônica, então aquilo seria um preventivo, né? Ou médicos, falsos médicos, né, fazendo o exercício ilegal da medicina, divulgando, né, milagres para aumentar a imunidade. Nós estamos todos com medo e desesperados em alguns momentos, tendo que controlar isso, né? Não todos desesperados, porque o desespero não vai resolver nada, mas com medo sim. Com medo sim. A pandemia só vai acabar quando se tiver a resposta. Pode demorar 1 ano, pode demorar... qualquer coisa será um exercício de profecia. Nessa questão, por exemplo, da escola pública, e aí é que está a base do combate às fake news, aqui pode ser que acabe em pizza, assim, nessa questão dos deputados, essa briguinha aí do Witzel com o Bolsonaro e vice-versa, que, né, se o Witzel é corrupto ou não, né, ele que responda por isso, ou seja, se politizou, se judicializou a justiça e vice-versa, né? Nós acreditamos que é preciso, sim, como dissemos ontem, né, combater a corrupção, seja ela qual for, mesmo em tempos de pandemia. Isso é saudável. Agora, se muita gente está criticando aí o ministro Alexandre de Moraes pela sua ação, e outros estão aplaudindo. Então, quer dizer, nós estamos numa guerra, um cabo de guerra entre o STF e a presidência da República ruim para o país, numa fragilidade institucional, e esperamos que isso não se rompa
por uma divisão civil acirrada, né? Isso é ruim, isso é autoritário. Nós temos que aprender, mesmo que diga-se, né, que o STF está aparelhado de uma forma, né, a imitar o chavismo na Venezuela por parte do governo Lula e Dilma, né, devido aos ministros. Isso, mesmo que se diga isso, nós já dissemos aqui que o fato de Bolsonaro peitar o STF geraria reação. Isso é ruim, isso é de país populista. O que nós precisamos é, como cidadãos e como formadores de opiniões, defender a democracia. Não é calando a palavra do Bolsonaro e dos seus seguidores que vai se resolver a questão da democracia. Pelo contrário, aí se paga o mal com o mal. É preciso trabalhar pelo direito de expressão e pela educação, ou seja, com a informação correta, com a informação séria, com a responsabilidade do debate, porque caso contrário, Edinho, ou é mau caratismo ou é ignorância. Essa é a arma que o povo precisa, é o conhecimento. Essa é a verdadeira arma que armar o povo, arma o povo com conhecimento. Olha isso aqui, eu quero trazer, eu estava aguardando, eu estava esperando até te dar alguns ganchos que eu queria intervir, porque eu quero falar sobre esse assunto aqui, tá? O presidente americano, Donald Trump, ameaçou pela primeira vez fechar as plataformas de redes sociais depois que o Twitter emitiu uma advertência sobre a veracidade de informações publicadas pelo mandatário. A batalha entre o presidente e as empresas de redes sociais não é de hoje, mas a escalada retórica de Trump indica que o cenário vai se acirrar ainda mais com a aproximação das eleições presidenciais de outubro e também nos Estados Unidos, melhor dizendo, as eleições presidenciais em novembro. Na noite de terça-feira, dia 26 dias atrás, tweets do Trump que apontam supostas fraudes em votação pelo Correio dos Estados Unidos passaram a ser acompanhados por um link que para o Twitter chamou de fatos sobre votações pelo Correio. Esse link, que não aparecia em todos os usuários da plataforma, leva a uma página que contesta alegações do presidente a partir de reportagens de 2 veículos de mídia que Trump considera seus inimigos, a CNN e o Washington Post. Não demorou muito para que o mandatário reagisse em seu perfil na própria rede social. Ele diz, abre aspas, o Twitter está agredindo completamente a minha liberdade de expressão e eu, como presidente, não vou deixar que isso aconteça. Fecha aspas. Na manhã seguinte, Trump acirrou seu discurso e uma série de tweets. Abre aspas. Os republicanos sentem que as plataformas das redes sociais silenciam totalmente as vozes conservadoras. Fecha aspas. Em outro Twitter. Nós vamos regular fortemente ou até fechar antes de permitir que isto aconteça. Fecha aspas. Outro comentário. Vimos que eles tentam fazer que nós fracassamos como em 2016, ano de sua eleição. Fecha aspas. Eu tenho uma série de comentários, mas diz assim, ó, que lá nos Estados Unidos já está se polarizando e se pulverizando um ataque contra a regulamentação das redes sociais. Claro que o Donald Trump tem suas ideologias e quando se sente que a coisa não está surfando para o lado dele, ele usa essa palavra mais forte, mais enérgica. Mas pegando o gancho dessas situações que acontecem embaraçosas nos Estados Unidos, envolvendo redes sociais, quando não estão afinadas com o que os seus mandatários assim querem, trazendo aqui para o Brasil, pensando nessas informações, olha como lá é combatido as redes sociais, combatendo os próprios mandatários dos Estados americanos, olhando para o Brasil. Seria interessante caminhar-se para uma regulamentação de redes sociais aqui no Brasil? Eu acho que já tem essa regulamentação, como a gente estava falando, a partir do momento, tem a lei civil, né, o Código Civil é o suficiente para isso. A partir do momento que se identificou o IP, o perfil, e por uma investigação, né, se você usar um nome falso, é falsidade ideológica. Primeiro, o Trump não tem o poder de fechar uma rede social a não ser pela justiça. Não é porque ele é o presidente, porque isso é um viés autoritário, né? Aqui nós vamos ter imitações disso. Tu pode esperar aí, porque o nosso presidente aqui, ele é fã do Donald Trump. Então tudo que ele faz lá reflete aqui de forma tupiniquim. Ele não tem esse poder. Por outro lado, o poder da rede social é muito maior.
do que uma pessoa, e eu acho isso ruim, como disse, né? O Mark Zuckerberg, né? Ele é dono aí de milhões de perfis que ele pode tirar ou colocar no ar a critério da sua empresa, né? E isso é muito ruim, porque qual é o critério da sua empresa, né? Então, aí é que está a questão. Essa briga dos políticos com a imprensa é porque muitas vezes tanto políticos quanto a imprensa querem mentir, e aí que está o império do mal, né? O império das fake news. Eu tenho aí a saudades em memória de um tio que se chamava Irmoedo Kaiser, inclusive tem uma rua com o nome dele aqui no bairro Kaiser, que dizia para mim, quando eu era criança, ele dizia: foi bem na prova? Fui. Porque quem não vai bem na prova ou é burro ou não estuda. Então é isso que ele dizia, né? Ou é burro ou não estuda. Nós temos aí que fazer o povo brasileiro estudar, né? Então essas bravatas do Trump também são imitadas aqui no Brasil. A lei não precisa uma regulamentação, basta um Código Civil suficiente e os tribunais que resolvam, né, Edinho, como temos falado. Isso tudo dá um poder muito grande para as redes sociais, que não acho correto. Eu trabalho com isso já há algum tempo, já muitas vezes fui injustiçado aí por causa das redes sociais, ou eles te bloqueiam, ou eles te limitam, né? Então, se o contraditório está sendo encaminhado só para uma determinada direção, há um direcionamento do debate, injusto, né? Se o debate for justo, por exemplo, nada impede que se faça um comentário e que se bote ali o contraditório, né, de uma maneira, e quem botar o contraditório de forma errada. Então é preciso sim criar regras para a rede social como uma empresa privada e que ela tem os limites da sua responsabilidade, como acontece, por exemplo, né, nas questões, por exemplo, no A Pedido, né? Quando na lei eleitoral, aí, por exemplo, nas campanhas eleitorais, no impresso, você coloca lá um A Pedido, você coloca um quadrado, né, no impresso, ou coloca lá um informe publicitário. O que estiver dentro daquilo ali é responsabilidade de quem comprou o espaço assinado em contrato. É muito simples. Então, quando você aceita os termos de uso ali da rede social, você está assinando um contrato e se responsabilizando por aquilo que você coloca lá. E a rede social não pode ter direito de polícia, né? E aí é que nós estamos, né, sob os olhos de um grande BBB nas mãos de uma pessoa e de uma corporação que certamente, como todo mundo tem direito, tem os seus viés políticos e seus gostos e desgostos, né? Não há isenção por parte da rede social política dos donos da empresa. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso, né? Ok, Miguel, suas considerações finais. Quem não nos manda embora é o relógio. Fica bem à vontade aí. Ok, Edinho, muito obrigado pela tua companhia mais uma vez. Agora nós temos que nos focar, assim, eu quero falar rapidamente sobre a questão da volta às aulas, 1 minuto, se tu me permite, Edinho. Na rede pública estadual, eu acho, se eu fosse o governador ouvindo ontem, né, e eu não sou, mas como sugestão, eu acho assim, as escolas particulares têm muito mais vantagem nesse sentido. Todo mundo tem acesso à internet, todos os professores estão com salários em dia, o conteúdo é muito melhor justamente por causa dessas questões. Então, que se torne um decreto que as escolas particulares têm que dar suporte para as escolas públicas neste momento de pandemia, como decreto temporário, inclusive na questão aí de acesso online, na questão de estruturas, na questão de gerar conteúdos e passar para as escolas públicas, para os professores, porque os professores não quebram a cabeça lá fazendo coisas que não estão acostumados a fazer. É muito simples. Não é privatizar a escola particular, não é isso. Aliás, não é tornar pública a escola particular, não é se apropriar, não é se tornar poder do Estado a escola particular. Mas é um momento de exceção, de pandemia. Então, volte às aulas, né? Por exemplo, assim, você pode ter uma turma de 40 alunos, né? Não tem espaço para todo mundo para determinar regra, volte 20, depois volte 20. Assim, há um escalonamento para isso, né? Porque até se regulamentar tudo isso, vai ter passado mais 2 ou 3 meses. Então eu sugeriria isso, meu caro Edinho. Muito obrigado. Voltamos amanhã com mais informações. Sabe, Caxias, vem aí, o Bitcoin meio-dia. Abraço, Edinho. Obrigado. Abraço. Essas que tu falou é as ideias do Eduardo, mas ainda tem as deliberações de esferas jurídicas que também quer deliberar, e a própria Assembleia Legislativa Gaúcha. Meio-dia e 7, estamos encerrando por aqui. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Sabe Caxias. Muito obrigado a você. Abraço, até amanhã. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.